Bom dia, que a paz do Senhor esteja conosco, que Deus possa estar falando aos nossos corações. Queremos continuar nesse tema sobre o deserto. Hoje é Onde está Deus? Mas antes, queremos ouvir uma saudação do presidente Darcy Mertz, da comunidade de Assis Brasil, e também para a paróquia. Assim, sempre que der, nós queremos que os nossos presidentes possam também manifestar o seu carinho, a sua atenção. Uma boa noite ao pessoal da Assis Brasil e também da Paróquia da Paz. Pessoal, nós pensamos de fazer algo diferente, para falar com o pastor, também de cada presidente da sua comunidade, talvez mandar um abraço ou pedir como é que vocês estão, pessoal da igreja, como é que estão passando esses tempos difíceis, esse isolamento que nós temos aqui. Eu particularmente estou com saudade de todo mundo. Sinto falta de ir dar domingo, ler os anúncios, para trazer para vocês aqui, assim, que está se tornando estranho até isso aqui. Mas, enfim, estamos enfrentando tudo isso. Não sei até onde é que nós vamos com isso, onde é que nós vamos chegar com isso. É algo que Deus colocou em nosso caminho e nós temos que caminhar junto com isso. Peço para todos os membros seguir o seu caminho. Nós também temos que enfrentar pagamentos, tudo segue ao normal e nós temos que cumprir com nossas obrigações normais na igreja. Todos que puderem, sempre trazer as contribuições em dia, que para nós é muito importante isso aí. Porque tudo isso aqui vai passar, pessoal. Tudo isso aqui é passageiro. Para mim também é algo estranho, novo, não passei por isso ainda. Jamais a nossa igreja estava tanto tempo fechado. Passo lá, olho, a gente vê as coisas, a gente corta a grama lá, foi feito corimões lá na igreja, já está umas novidades também, né? O que eu peço, assim, que o pessoal não se afasta. Vamos esperar, aguardar o tempo passar e com certeza, gente, com certeza nós vamos voltar com muita força, com muita coragem a frequentar os cultos que faz falta para nós. Com certeza Deus está olhando por nós. Com certeza alguma coisa Ele vai dizer para nós com isso. Alguma coisa vai mudar com isso. Não sei. Para todo mundo é uma pergunta. Mas vamos seguir em frente e vamos tentar. Quando nós receber o recado de um sonho, um desejo que eu tenho certeza que a nossa Assis Brasil não vai falhar. O dia que vai ser anunciado que vai voltar ao normal, vamos encher a nossa igreja. Porque eu estou com saudade, estou com vontade de cantar de novo, de fazer tudo normal, porque faz parte da nossa cultura e nós temos certeza que nós, luteranos, não vamos deixar a faltar. Quero desejar a todos um excelente fim de semana, com cuidado, vamos cumprir tudo a nossa quarentena, vamos se cuidar, que no dia que começar, que nós está todo mundo de novo lá de volta. Esse é o meu desejo para Assis Brasil e para Floresta, para São José, para toda a nossa paróquia. Quero ler um versículo bíblico, quero deixar de mensagem final para vocês, que se encontra em Efésios 6, no versículo 10. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Esse é meu desejo, que eu desejo para a minha comunidade e para a minha paróquia. Que todos estejam bem e um abraço a todos. A mensagem de hoje é Onde está Deus? Encontramos Deus no deserto. Última definição sobre deserto que vimos semana passada, onde diz que deserto é um lugar extremamente insensível, onde nos sentimos abandonados. A lógica de Deus é agir no deserto.
O deserto foi o lugar, como a gente viu em João Batista, um lugar lógico para ensinar João Batista, para o seu ministério, para simbolizar o coração do povo, um coração seco e um coração árido. Por isso que nós vimos que o deserto é um lugar de infertilidade, de simplicidade, de libertação, de provação e também de bênção. Entenda, meu irmão e minha irmã, que todo lugar é sagrado, mas nem em todos os lugares o nome de Deus é santificado. Por isso, em Cristo, não há mais sagrado e profano. Então, para aquele que crê no Filho Jesus, todo lugar é sagrado, todo lugar santo, todo lugar Deus se faz presente. Porque esse Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele tem poder para tudo. Vejamos bem isso no Salmo 139. Salmo 139. Deus onisciente e onipotente. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diante desse salmo, podemos ficar refletindo. Por que não nos livra de tudo isso? Porque Deus, sendo Pai, quer ensinar, já que nós não aprendemos só com as palavras. Por isso queremos ainda aprender algumas definições de deserto. Deserto é um lugar, é uma região onde ocorre pouca quantidade de chuva. Durante o dia a temperatura é muito alta e à noite muito baixa, mais ou menos de 0 a 40 graus. Então, para entendermos a formação de desertos, são formados a partir de um processo, ou seja, de atos seguidos e contínuos, de desertificação do solo, que consiste na perda da vegetação através da ação do ser humano ou da própria natureza. Desertificação
onde se perde a produção de água, um enfraquecimento e um processo destrutivo do solo. Se analisarmos para a nossa vida, estamos no deserto, porque a nossa vida, o nosso coração, está perdendo a sua capacidade de produzir, está enfraquecendo, está em processo destrutivo. Sim, entenda, Deus também está no deserto, porque estar no deserto faz parte do processo de crescimento daqueles que amam a Deus. O deserto é o templo original de Deus, sua habitação pessoal, onde leva os seus para encontrá-lo, para estar na sua presença. Veja bem, foi no deserto que Deus chamou e enviou Moisés. 2/3 da vida de Moisés foi no deserto. Foi no deserto que Deus formou Israel, foi no deserto que ele levou Moisés a criar o tabernáculo, foi no deserto onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Foi no deserto onde Deus preparou Davi para ser o rei de uma nação. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus, nos diz lá em Atos 13, 22. Deus também se encontrou no deserto com o profeta Elias, como vimos semana passada, preparou João Batista, e também vimos que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser testado, tentado e aprovado como Messias. Sim, Deus está no deserto. Deserto na sua essência, é uma metáfora, ou seja, uma figura de linguagem bíblica para aqueles momentos áridos, para aqueles momentos estéreis da nossa vida. Sejam espirituais, sejam físicos, sejam emocionais. E onde Deus nos leva para testar, para transformar, para purificar, para provar, para preparar, para que ali seja revelado a grandeza de Deus em nossas vidas. Podemos perguntar, por que o deserto? Por que será que de toda a beleza de Deus, de toda a beleza da sua criação, com as suas montanhas cobertas de neve, com os vales verdejantes, nos seus mares imponentes, ilhas exuberantes, Deus escolhe o deserto para ser o seu templo, para a sua transformação de vida? Podia ter sido com o Salmo 23, pastos verdejantes junto a águas de descanso. Por que um lugar tão desagradável? Por que fazer esse lugar estéril uma escola de polimento? É simples. Porque o deserto é a imagem da realidade, uma visão dos nossos corações. A aridez e a pequenez física do deserto representa exatamente a aridez e a pequenez espiritual daqueles que amam a Deus, até entrarem no deserto sagrado. Deus faz isso pelos seus, por aqueles que são seus. Entender que o deserto tem momentos belos. Ali a gente experimenta a pureza e o poder que a presença de Deus produz em nós. E a gente fica ali até que Deus transforme a nossa escassez em beleza. De que forma? Nos ensinando. O que mais importa não é o que fazemos e agimos com as nossas forças, mas o que Deus faz com os nossos corações. Uma vez transformado a nossa vida, o nosso coração, o que fazemos ganha um impacto eterno através de ações frutíferas transformadas. Ou seja, não somos nós quem fazemos, mas é Deus que faz, que fará através de nós. E isso é uma vida transformada, não sou eu quem faz, mas é Deus quem faz através de mim. Por isso Deus age no deserto. No deserto é o seu lugar santo. Segunda coisa que podemos aprender no deserto é que o deserto é bom, só que é difícil.
Deus leva aqueles que Ele ama a passarem por diferentes tipos de deserto para nos transformar em suas ferramentas para mudar suas vidas e tornar as suas visões em realidade. Em vista de tudo o que Deus já fez no deserto, precisamos reconhecer que ir para o deserto para encontrar com Deus é bom. Seja onde for e o que significa. Pense, o que significa para as nossas vidas ir para o deserto? Pense que uma experiência no deserto não é algo a ser evitado, ou um lugar onde precisamos escapar o quanto antes. O fato é, meu irmão, minha irmã, é que o deserto só se torna uma experiência ruim quando nos recusamos a aprender o que Deus quer nos ensinar. E o que Ele quer nos ensinar? Primeiro, a confiar nele quanto ao que Ele quer que façamos. E segundo, o deserto é o templo santo de Deus. Às vezes, pessoas, eventos, situações que não podemos controlar são os que nos levam para o deserto. Nós não causamos algumas situações, não as escolhemos e não sabemos como ou quando nossa luta vai acabar. O que nós precisamos entender é que é um lugar difícil, estressante e muitas vezes isolado, mas não é um lugar ruim. Por quê? Porque estar na presença de Deus, do Deus Santo, é sempre bom. Podemos aprender, em terceiro lugar, que estar no deserto uma vez não basta. Nossa experiência no deserto não acaba depois de passar por lá uma única vez. De certa forma, nunca saímos completamente do deserto, porque Deus não vai terminar o processo de transformar as nossas vidas, os nossos corações, até que estejamos plenamente em sua presença. Será quando Deus nos der um novo coração, um coração perfeito. Entenda, vai demorar essa transformação. É um processo longo. Então, continuamos em nossas lutas no deserto, às vezes com menos intensidade, às vezes com exigências ainda maior. Com frequência, voltando em meio às nossas lutas, até a lugares que antigamente já tínhamos passado e se transformado. Então, aquele lugar que voltamos se torna um oásis, porque a gente já tem a experiência de ter passado. E aquilo refresca a nossa vida pela boa mão de Deus. Quando a gente passa pela mesma coisa, a gente vai entender, eu já passei por isso, eu posso vencer novamente. Outras vezes, encontramos novos lugares áridos e estéreis em nossas vidas. Lugares que o Pai não tinha nos mostrado antes, mesmo que eles tenham sido parte de nós desde que nascemos. Deus está nos corrigindo e não nos punindo, ao nos fazer passar por essa dor. Se uma vez não basta, precisamos entender, em quarto lugar, que deserto é o andar em zigue-zague. Nos movemos no deserto em um zigue-zague de luta e paz, confusão e entendimento, incerteza, certeza. Eu estava refletindo que tem partes da geometria que se diz a geometria plana, é que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E aí eu descobri que tem a geometria curva, que diz que às vezes uma curva é o caminho mais curto. E aí eu descobri que tem a geometria divina, a geometria de Deus, a geometria sagrada, que diz que com zigue-zague pode ser a distância mais curta onde estamos e para onde queremos ir. Quando a gente começa a refletir
muitas coisas. Por que continuamos voltando ao mesmo lugar infrutífero? Já que a gente esteve ali antes, para que voltar? Por que precisamos voltar? Muitas questões vêm à nossa mente. Deus não sabe que está desperdiçando o nosso tempo, nos levando de volta aos mesmos buracos secos, vez após vez. Você pode questionar, será que Ele consegue controlar o mundo? Por que não pode controlar a minha vida de uma forma mais eficiente? Você pode perguntar, por que não nos dá pessoas que estão motivadas como nós, que querem ir aonde nós queremos ir, que se importam tanto quanto nós? Eu diria, pare, meu irmão, minha irmã, de reclamar, pare de lamentar, levanta, tente sair, saia desse deserto. Quando finalmente saímos do deserto e olhamos o rastro em zigue-zague atrás de nós, percebemos que essa realmente era a rota mais rápida que Deus poderia ter escolhido para as nossas vidas. Na verdade, a única rota pela qual poderíamos ser levados, ou seja, o caminho. No nosso caso, o problema não está em Deus, mas em nós. Se tivéssemos confiado nele mais, se tivéssemos confiado sempre, desde o início, ele teria agido mais rapidamente. Deus nos tira do deserto o mais rápido possível, mas nunca antes de estarmos prontos para seguir em frente. Deus tem um plano, Deus tem um propósito ao nos trazer para essa terra devastada e aparentemente inútil, que é transformar nossos corações, nossa vida, para que Ele possa gerar fruto através de nós. O deserto é uma realidade da vida da qual não podemos fugir. Um lugar estéril e desolado que revela o quanto nós precisamos de Deus. Somos impelidos a entrar nele para sermos testados, tentados e aprovados, para nos tornarmos aptos diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, desertos são momentos difíceis na vida, através dos quais crescemos nas mãos de Deus de acordo com o seu propósito. Às vezes, o alvo de Deus é simplesmente purificar o nosso caráter. Outras vezes, quer melhorar alguma dimensão da nossa capacidade. E outras ainda, Deus age para nos provar, para mostrar aos outros que somos qualificados. Entenda, a intenção de Deus é sempre o nosso bem, mesmo quando outros intentam o mal. É por isso que nossas jornadas pelo deserto exigem grande confiança em Deus. Apenas lembre que o zigue-zague pelo deserto é a distância mais curta para nos tornarmos frutíferos. Entenda que Deus está em todos os lugares. Entenda que precisava ser no deserto. Nas águas calmas de descanso, nos pastos verdejantes, nós não iríamos deixar Deus agir. Entenda que deserto é um lugar bom, difícil, mas bom. Entenda que uma vez não basta. E saiba que esse zigue-zague é a reta de Deus. Na certeza do agir de Deus, queremos nos colocar em oração. Deus amado, obrigado, Senhor, pela palavra, pelo desafio, Senhor, que Tu colocas na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes precisamos realmente passar por esse deserto para entender todas as coisas que temos na vida. Nós precisamos reconhecer o Teu agir. Por isso eu Te louvo, Deus, porque não é fácil muitas vezes passar pelo deserto. Mas é bom saber, Senhor, que Tu estás lá também, Senhor, quando nós estamos no deserto.
Nós precisamos saber que tinha que ser no deserto, porque se fosse em outro lugar mais tranquilo, eu acho que nós não aprenderíamos. Obrigado, Deus, pelo teu plano, teu propósito. A tua linha reta não é a minha linha reta, o teu jeito, Senhor, não é o meu jeito, mas saber, Deus, que várias vezes tu precisa, Deus, para mudar a minha vida. Que tu possa, Deus, mudar a minha vida, a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, a vida da minha casa, da casa de cada um de nós. Esteja, Senhor, mudando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Esteja mudando, Senhor, todas as coisas para que tudo seja de acordo com a tua vontade. Obrigado, Pai, por esse domingo. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa a nossa liderança. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Sempre, Senhor, intercedemos por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por necessidades, por aqueles, Senhor, que precisam cuidar uns dos outros. Que as pessoas, Senhor, dos hospitais, Senhor, estejam ali guardando, Deus. E o nosso desejo, Senhor, a nossa oração é que tu possa começar, Deus, um novo normal. Não vai ser a mesma coisa, Senhor, mas que tu possa sarar essa doença, Senhor, que tu possa fazer com que os homens e as mulheres, Senhor, possam encontrar a cura para tudo isso, para que a gente possa voltar, Senhor, a uma vida, Senhor, de carinho. Nessa semana, Senhor, também lembramos que Jesus subiu aos céus e está preparando o nosso lugar. Prepare, Senhor, o nosso lugar para que, quando teu Filho Jesus voltar, possamos ir para a vida eterna, Deus. Isso nos basta. Por isso, Deus, nesse tempo que nós vamos passar pelo deserto, passamos em nome de Jesus. Amém. Faz
domingo, abençoada semana. Sirva o Senhor com alegria. Que Deus esteja acompanhando contigo. Se fique em casa, como tem, com tantas dúvidas e incertezas, mas fique em casa. Se precisa sair, sai. Mas não saia só por sair, saia devido à necessidade. Que Deus esteja te abençoando e guardando, em nome de Jesus. Amém.